Fala galera, essa vai ser a nossa última videoaula da turma do segundo período de 2017, que será apresentado pelos professores Matheus Mendes Miguel e Betânia Barbosa de Souza. O tópico abordado aqui será sobre processos, uma abordagem da engenharia para a gestão de operações. Nesse vídeo, iremos falar sobre a abordagem por processos, que corresponde a um método para a concepção e desenvolvimento de processos de operacionalização de frameworks conceituais, auxiliados por um conjunto de instrumentos e coordenados por procedimentos de gerenciamento. A validação e teste do processo criado a partir da abordagem por processos são realizados através de estudos de caso e fazendo uso da pesquisação, tópicos apresentados em videoaulas anteriores. Agora vamos falar sobre a abordagem dos processos Cambridge. Para entender essa abordagem, nós precisamos de alguns conceitos. Então, geralmente na engenharia procura-se responder perguntas do tipo como, enquanto conhecimentos científicos são mais relacionados a perguntas do tipo por quê e o que. Com isso, Platt, 1998, já discorria que conhecimento da engenharia, ou process knowledge, compreende procedimentos, técnicas e códigos de práticas. Um processo é uma sequência de eventos que descreve como as coisas se modificam ao longo do tempo, e é usualmente desenvolvido com algum objetivo em mente, sendo que esse propósito pode ser implícito ou explícito. Analisando abordagens existentes para desenvolvimento de estratégias de manufatura, observa-se que falam mais sobre os processos a serem seguidos e dizem pouco como o processo deveria ser organizado e conduzido. Portanto, a abordagem dos processos Cambridge tem como a motivação o desenvolvimento de uma abordagem prescritiva que operacionaliza um conjunto de conceitos através de um processo estruturado e com instrumentos de coleta de dados, dinâmica e critérios de avaliação que serão discutidos a seguir. No tópico O desenvolvimento de abordagem para o processo, os autores, a partir de uma revisão da literatura, eles observaram os pontos fracos ou as deficiências na abordagem utilizados para o tratamento de questões que envolvem a gestão de operação. Essas foram divididas em 3 pontos, sendo o primeiro, uma base conceitual pobre, em que os autores não têm uma teoria própria, em vez disso se baseiam em trabalhos já existentes. A segunda é com o baixo nível de trabalho empírico e testes da teoria, os pesquisadores são muitas vezes de cunho teóricos e elas falham no sentido de testar os quadros teóricos desenvolvidos. O último é a falta de relevância no mundo real, em que a busca de assegurarem a validade interna de suas pesquisas acabam faltando as relevâncias práticas para os seus trabalhos. Para o desenvolvimento da abordagem, devemos saber primeiro que esse tipo de pesquisa não é objetiva o desenvolvimento de uma pesquisa descritiva, e sim os processos que irão operalizar frameworks existentes e prover às empresas abordagens práticas para a melhoria de suas operações. O pesquisador propõe então a abordagem por processos. Esse método é projetado para atender os 3 requisitos dos pontos fracos encontrado anteriormente, de que, primeiro, seria o processo necessita ter links com os frameworks existentes. Segundo, necessita-se fazer testes e verificação de qualquer processo proposto, assim como os resultados precisam ser relevantes para o mundo prático. No que se refere à instrumentalização de conceitos, a metodologia cria uma sequência de fases, sendo cada fase composta por passos. O pesquisador propõe então a abordagem por processos. Esse método é projetado para atender os 3 requisitos dos pontos fracos encontrado anteriormente, de que, primeiro, seria o processo necessita ter links com os frameworks existentes. Segundo, necessita-se fazer testes e verificação de qualquer processo proposto, assim como os resultados precisam ser relevantes para o mundo prático. No que se refere à instrumentalização de conceitos, a metodologia cria uma sequência de fases, sendo cada fase composta por passos. A coleta de dados se dá em um processo dinâmico de pesquisa e ação, que emprega folhas de tarefas. Essas são usadas para capturar as informações e podem ser usadas várias ferramentas de visualização, assim como o mapa estratégico.
Esse preenchimento de cada folha de tarefa é individual, sendo realizado posteriormente também a um workshop. Depois é feito um acompanhamento longitudinal, para acompanhar ao longo do tempo o processo, buscando prover às empresas como forma de pensar sobre a avaliação dos seus processos, ao invés de descrever, relatar e analisar processos sobre o enfoque acadêmico. Agora nós falaremos sobre as características da abordagem por processos. O processo, para ser efetivo, deve ter 4 elementos, os quais são procedimentos, participação, gestão do projeto e ponto de entrada. O procedimento ele tem como objetivo expor os passos lógicos do processo. É um requerimento fundamental do processo, portanto, é bem definido. Ele possui estágios de busca de informações, análise de informações, identificação de oportunidades para mudanças ou melhorias. Suas ferramentas e técnicas são simples e facilmente entendidas. E é requerido um relatório escrito dos resultados para cada etapa, para garantir que os dados e premissas poderão ser revisados no futuro. A participação, ela deve existir tanto em atividades individuais quanto em grupo. Através dela, busca-se obter entusiasmo, compreensão e comprometimento. Por exemplo, a estratégia de operações tem que ser entendida como sendo parte da estratégia de negócio da empresa, e o sucesso na sua implementação terá mais chances de ocorrer se a estratégia for amplamente aceita. Portanto, às vezes será necessário intervenção do tipo workshop, para concordância de objetivos, identificação de problemas, desenvolvimento de melhorias e catalisar envolvimento. O fórum de tomada de decisão que direciona todas as ações. Agora, em gestão de projetos, nós vamos ter o objetivo de prover os recursos adequados para operacionalizar e supervisionar o andamento do processo. Para isso, é necessário identificar os papéis de cada grupo, e estes são: grupo coordenador, que necessita assegurar que o processo possua os recursos necessários para o seu andamento e que possua a necessária atenção da empresa. O grupo de apoio, que é o que fornece o expertise do processo, envolvendo as seguintes tarefas e responsabilidades: andamento do processo através de seus estágios, organização de encontros, assegurar que o processo é adequadamente registrado, orientar e encaminhar as ações entre os encontros, realizar, quando necessário, o papel de advogado do diabo. E muitas vezes o grupo de apoio pode ser constituído por apenas uma pessoa, chamado de facilitador. Por fim, o último grupo do tópico de gestão de projetos é o grupo de operação, que compreende as pessoas que farão o trabalho de coleta e análise de dados, consideração e análise de mudanças potenciais, entre outros. E o cronograma deve ser acordado no início do trabalho. Por fim, vamos falar sobre o ponto de entrada. Ele define claramente as expectativas do processo, documentando-o formalmente. O ponto de entrada do processo deve estabelecer uma compreensão comum dentro da empresa sobre qual é o propósito do processo e que resultados devem ser esperados. O processo deve ser vendido ao pessoal que estará intimamente envolvido com ele, a fim de estabelecer um comprometimento dos grupos. Aqui nós podemos observar uma tabelinha que faz um resumo que pode ser muito útil para vocês. Neste tópico, iremos falar sobre a avaliação do processo, que do ponto de vista do processo, estabelece 3 critérios de avaliação, que serão respondidos sempre com 3 perguntas. O primeiro critério é a factibilidade, em que se pergunta: o processo pode ser seguido? Essa pergunta é feita para minimizarem a importância do pesquisador. Os autores recomendam a utilização de diferentes facilitadores, como por exemplo, em uma primeira fase, cujo estudo de caso foi conduzido por pesquisadores envolvidos no projeto, passa-se na segunda fase utilizar empregados da empresa, onde os processos foram testados, respondendo assim se o processo pode ser seguido por pessoas sem serem os pesquisadores. O segundo critério é a usabilidade. O quanto é fácil seguir o processo? Busca-se então a identificação dos problemas ocorridos em cada fase do processo e a forma com que o processo é conduzido. Para isso, podemos ser utilizados questionários com questões fechadas e abertas,
e para avaliar o processo e as informações coletadas serem também refinados. E finalizo com o critério da utilidade, que se pergunta: o processo fornece um passo útil na solução das questões que o framework via tratar? Para responder essa pergunta, a utilidade pode ser medida indiretamente, com a definição dos objetivos da estratégia de operação, da identificação de problemas e da geração de plano de ação. Como fator adicional, pode ser ter aplicação de questionários e realização de entrevistas. Agora nós vamos fazer o uso da abordagem por processos, onde usaremos todos os conhecimentos adquiridos nesse vídeo até o momento. A partir de um framework que se queira implementar, desenvolve-se um processo, constituído por fases e etapas. É importante que o processo criado observe as características desejáveis dos processos, como visto anteriormente. Agora faremos um exemplo que foi desenvolvido um framework para a seleção estratégica de tecnologias avançadas de manufatura, ou também chamado de AMT. Para refinamento e teste do framework, ele foi operacionalizado através da abordagem por processos. Essa figura apresenta o framework para a seleção estratégica de AMT. Então vamos para o primeiro passo, o procedimento. O framework foi operacionalizado por um processo constituído por 5 fases, e a instrumentalização para cada fase correspondeu a um total de 23 passos. A figura observada descreve os nomes de cada fase e o número de etapas de cada uma. É importante observar que para cada passo existem uma ou mais folhas de tarefas, sendo possível também que uma folha de tarefa seja utilizada em mais de um passo. A sequência de folhas de tarefa estabelece o fluxo do processo operacionalizado, além de ser o próprio instrumento de coleta de dados. Para a participação, foram desenvolvidas tabelas para cada passo de cada fase, contendo a descrição do passo, a participação sugerida e a estratégia utilizada. A imagem apresentada corresponde apenas à fase 3 do processo de seleção de AMT. Em gestão de projetos, o grupo coordenador foi composto por 8 pessoas, sendo 2 facilitadores e 6 funcionários da empresa onde o caso estava sendo desenvolvido. O grupo de apoio foi constituído por 2 engenheiros da engenharia de manufatura e os facilitadores. O grupo de operação contou com a participação de mais de 20 pessoas da empresa, além dos 8 participantes do grupo coordenador. Para o ponto de entrada, inicialmente foi feito contato com o pessoal dos setores de planejamento e manufatura da fábrica onde se pretendia testar o processo, quando se fez uma apresentação dos objetivos gerais e resultados esperados da aplicação do processo de seleção de AMT. Em seguida, a empresa enviou uma lista com 7 temas que tinha interesse que fossem abordados, para ser analisada a compatibilidade entre a aplicação do processo a ser refinado e testado e o tratamento daqueles temas. Para finalizar, a avaliação do processo. Para o acompanhamento, registro e avaliação do andamento do processo, foram utilizados os seguintes instrumentos: folha de anotações do facilitador, que foi organizada para o registro do andamento das reuniões, ficha para avaliação da fase, que foi preenchida pelos participantes de cada uma das 5 fases, onde o participante usou uma escala de critérios de 1 a 5 para responder perguntas relacionadas com os critérios adotados para a avaliação do processo, e, por fim, a ficha para avaliação do processo, que foi utilizada de um modo semelhante à avaliação da fase. Foi apresentada para cada participante do processo ao final do estudo, que também foram feitas perguntas sobre factibilidade, utilidade e usabilidade do projeto, novamente com escala de critérios de 1 a 5. Após toda a discussão do assunto, serão relatados os benefícios da abordagem por processo. E são inúmeras vantagens. Uma delas são que as folhas de tarefas e a organização do processo servem de orientação para a condução da pesquisa. Essas folhas, uma vez preenchidas com o desenvolver natural do processo, passa a ser uma documentação com cada fase e são excelentes meios de comunicação dos resultados. Como são enviadas com antecedência aos participantes do workshop, eles se preparam para o momento e aumenta a qualidade dos dados coletados. A coleta de dados se dá de uma forma organizada, evitando um problema típico nas pesquisas qualitativas, que é a aquisição de uma grande quantidade de massa de dados.
O workshop faz com que tenham múltiplas respostas para uma mesma pergunta, evitando subjetividade e vieses, de forma a melhorar a validade construtiva. Sendo o preenchimento final de cada folha de tarefa feita pelo grupo, é mais provável que os membros dos grupos se sintam donos da estratégia desenvolvida, fator que é apontado como importante para a eficaz implementação dos resultados. As considerações finais dos autores abordadas nesse livro são que a abordagem por processos, como já definida, corresponde a um método para uma concepção e desenvolvimento de processos de operacionalização de framework conceituais, utilizados por um conjunto de instrumentos e coordenado por procedimentos de gerenciamento. É importante observar que a abordagem por processo é um método para a concepção e o desenvolvimento de um processo, e não o processo resultante. Com o emprego da abordagem por processo, um framework conceitual pode ser opcionalizado através de um processo. Para o refinamento e teste do processo, de acordo com as características desejáveis de um processo, é seguida um conjunto de procedimentos, fazendo-se o uso da pesquisa-ação. Então, galera, a gente está terminando por aqui as nossas videoaulas baseadas no livro Metodologia de Pesquisa em Engenharia de Produção e Gestão de Operações. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.